Paulo está aqui passando pela Grécia, está exatamente em Atenas. Nessas cidades gregas e também as cidades do Império Romano, havia sempre um conjunto de edificações que eram feitas na parte mais alta da cidade. Lá na Grécia, essa região mais alta da cidade era sempre chamada de Acrópole. Por que Acrópole? Acro significa altura, significa algo alto. E polis significa cidade, ou seja, é a cidade alta. E o que era construído na cidade alta? Na cidade alta eram construídos os monumentos religiosos. Se você lembrar, desde lá de Gênesis, a partir do capítulo 5, quando o homem já está fora do Éden, há um movimento do homem na tentativa de reencontrar-se com Deus, de buscar a Deus, um movimento em que o homem está sempre edificando coisas dirigidas para o alto, buscando assim de alguma maneira alcançar Deus. Os povos pagãos, descritos lá em Gênesis, antes do dilúvio, esses povos construíam essas edificações. Após o dilúvio, quando você caminha lá pelo capítulo 9 de Gênesis, você vai descobrir que as nações que passaram a existir depois daquele grande cataclisma, depois do dilúvio, elas também continuaram a construir edificações em direção aos céus. O nome dessas edificações lá no tempo antigo era zigurates. E é exatamente dessas edificações chamadas zigurates que nós temos, por exemplo, lá no Egito, as pirâmides. E não apenas as pirâmides do Egito, mas se você prestar bem atenção, em todas as grandes cidades do mundo, você vai encontrar na parte alta da cidade um pináculo erigido, e que muitas vezes você vai ouvir a respeito dos arquitetos, vai ouvir da boca dos paisagistas, que aquilo é tão somente um monumento bonito, construído no meio de uma praça. Nunca foi e continua não sendo. Todos esses pináculos, todas essas edificações, com diferença daquelas que são habitações, como os prédios onde as pessoas moram, esses monumentos erigidos e apontando para cima, com uma pirâmide, com um triângulo, esses monumentos sempre foram e continuam sendo uma tentativa do homem bater na porta de Deus. E lá em Atenas não era diferente. Na parte alta da cidade foram construídos templos a todos os ídolos dos gregos, e que passou a ser também um lugar de adoração aos ídolos dos romanos. Na Acrópole, na parte alta da cidade, de forma próspera, se disseminava culto a todo tipo de entidade e a todo tipo de ídolo. Paulo, dentro dessa cidade, fica incomodado, e o seu coração fica agitado, e a sua mente fica incomodada por causa da idolatria daquelas pessoas, por causa do acentuado senso de religião que existia naqueles atenienses, e ainda assim eles estavam completamente equivocados, porque eles estavam indo na direção errada. Eles estavam batendo na porta errada, eles estavam buscando sentido numa coisa errada. E é estranho, porque o mesmo povo que é cético, ao mesmo tempo também é idólatra. Como é que pode uma coisa dessa? E isso é necessariamente a consequência do ceticismo. O ceticismo faz com que você abandone a busca pela verdade e descreia do verdadeiro Deus e dos sinais que Deus deixou em toda a criação, e abrace um ídolo que seja segundo as suas próprias necessidades ou seus próprios gostos. E logo lá naquela cidade, a comunidade dos filósofos, os acadêmicos da cidade, descritos aqui nesse texto como os epicureus e os estoicos, essa turma se incomodou e logo quis saber o que é que esse tagarela está anunciando. E não era um incômodo simplesmente porque eles não concordavam, porque eles nem sequer sabiam ainda o que ele estava falando. O incômodo que eles sentiam era uma busca de novidade. O texto diz, Lucas, que é o autor desse livro de Atos, diz que outra coisa os atenienses não faziam senão andar atrás da última novidade. Gente vazia e sedenta, seca, esperando na última novidade algum tipo de alívio para o coração e para a alma. Ceticismo, idolatria, o que parece coisas opostas, e também vazio na alma, necessidade de novidades. Até aqui, tudo igual o nosso mundo. Um mundo de muita idolatria, um mundo de muito ceticismo e um mundo de gente vazia.
E diante daquele mundo de pessoas vazias, esses epicureus e esses estoicos procuram o apóstolo Paulo e pegam o apóstolo Paulo e levam o apóstolo Paulo a um lugar onde ele pudesse expor suas crenças. Antes de nós continuarmos, quem eram esses estoicos e esses epicureus? As grandes academias, se você lembrar, Atenas é a cidade de Platão, Atenas é a cidade de Aristóteles, Atenas é a cidade de Sócrates, Atenas é onde floresceu a filosofia. Mas nesse período especialmente não tinha nem Platão, nem Aristóteles, nem Sócrates. Nesse período haviam dois times, igual Corinthians e Palmeiras, dois times jogando nas academias daquela cidade. E os times eram os times dos epicureus e o time dos estoicos. E eles se achavam muito diferentes. Mas esses eram dois times que, embora tivessem cores diferentes, eles viviam da mesma maneira. Eles abandonaram e se frustraram com a busca pela verdade, com a busca pela origem da vida, e com a busca do propósito da vida, e com a origem a respeito do fim da vida, e de alguma maneira, de tal maneira eles se frustraram com isso, que eles estabeleceram filosofias diferentes de vida, mas filosofias de vida que podem ser descritas como aquela filosofia de vida que só pensa no aqui e agora. Os epicureus, para você ter uma ideia, eles são os fundadores do pensamento e do sentimento hedonista. O que importava para um epicureu? Nós precisamos de prazer. Nós temos que ir atrás daquilo que torna a nossa vida mais agradável. Se alguém disser que existe um ídolo aí que pode tornar a nossa vida mais agradável, nós vamos adorá-lo. Se alguém disser que existe uma ciência que pode tornar a nossa vida mais deliciosa, nós vamos abraçar essa ciência. Tudo que trouxer prazer para o homem, vale. Mesmo que seja uma coisa absolutamente absurda. Os epicureus diziam, o que vale é sentir alegria e prazer aqui e agora. Porque nós não sabemos de onde nós viemos, nós não sabemos para onde nós vamos, e então nós temos que aproveitar o presente. Não tem uma divindade cuidando da gente, não tem ninguém com um pacote de presentes para derramar sobre a nossa vida. O negócio é a gente aproveitar o que a gente tem. Aproveite a vida aqui e agora. Já ouviu isso nos nossos dias? Já ouviu alguém ensinando esse tipo de filosofia por aí? Já assistiu isso na televisão? Ou já viu isso em alguma série? Lá nos dias de Paulo, o nome disso era os epicureus. Os estoicos, por sua vez, eles eram os fatalistas. Os estoicos diziam o seguinte, não há ninguém olhando por nós nesse universo. Nós estamos sozinhos. Existe uma força central que governa todas as coisas, que dirige todas as coisas, e essa força central impessoal é absolutamente implacável. A nossa vida está de uma certa forma determinada, não há como mudar isso, não há como fazer coisa alguma para mudar o que você é e o que você está vivendo, portanto, aproveite o aqui e agora. Lute contra tudo e contra todos para ser uma pessoa melhor, mas não espere que isso vai trazer recompensa amanhã. O que isso puder trazer de recompensa hoje, desfrute dessa recompensa, porque é só isso que nós vamos ter na vida. O movimento estoico acabou ganhando outros nomes. Hoje, por exemplo, você chamaria o pensamento dos estoicos como o pensamento panteísta. Existe uma energia que está em tudo, está na árvore, está no peixinho, está na parede, está no animal, está nas pessoas, está em tudo enquanto é canto, mas você não pode se relacionar com essas coisas porque essa energia é impessoal. Portanto, cuida da sua vida. Faz as coisas corretamente, porque o máximo que você vai conseguir dessa vida é curtir o que você tem aqui e agora. Você já imaginou que tipo de vida alguém que pensa como os epicureus ou como os estoicos pode ter? É uma vida fadada, tão somente aquilo que você tem aqui e agora. Amanhã pode acabar tudo e você não tem esperanças. Em relação a essas pessoas, Paulo decide fazer alguma coisa pela vida delas. E o que ele faz então? Eles pegam o apóstolo Paulo e levam a um lugar chamado Areópago. E o que era o Areópago? Areópago também era um templo pagão, que estava lá na Acrópole. Era um templo dedicado ao deus Ares. Ares para os gregos, ou para os romanos, Marte. Marte é o nome do planeta, né?
esse Deus, em ambas as culturas, tanto para os gregos quanto para os romanos, esse Deus era o Deus da guerra. Imagine que boas intenções eles tinham, levando o apóstolo Paulo exatamente para o templo do Deus da guerra. Provavelmente não eram boas as intenções, mas levaram Paulo para lá, para que Paulo pudesse expor o seu pensamento. Chegando àquele lugar, Paulo notou que no caminho para entrar naquele templo, haviam altares construídos a muitos ídolos, ídolos de outras nações, deuses das culturas dos outros povos, e ele passa na frente de um determinado altar daquele, e estava escrito lá, ao Deus desconhecido. E é exatamente isso que Paulo vai usar como um elemento da própria cultura daquele povo, para falar com eles a respeito da sede que eles tinham de encontrar o verdadeiro Deus, e da cegueira que eles estavam vivendo por buscar Deus nos lugares errados. E lá dentro daquele templo construído ao Deus da guerra, e dentro daquele lugar erigido a um ídolo, a uma mentira, a uma falsidade, Paulo começa a falar sobre Deus. E ele diz, meus amigos de Atenas, eu estou passando uns dias aqui com vocês, e o que eu descobri é que vocês são todos muito religiosos. Imagine que Paulo podia chegar muito bem aqui em Assis, ou aqui no estado de São Paulo, ou aqui no Brasil, e podia falar em rede nacional e falar, meus amigos brasileiros, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês são gente religiosa. Vocês têm até muitos templos, muitas igrejas, muitas denominações. Paulo podia usar isso. E é exatamente esse pensamento que ele está aproveitando da cultura dos atenienses. Vocês são muito religiosos. Entretanto, eu notei entre vocês um altar levantado a uma entidade que vocês chamam de Deus desconhecido. E é precisamente a respeito desse Deus que eu tenho falado. Eles chamaram ele de tagarela. A palavra tagarela ali, que é usada na língua grega, é uma palavra que traduzida significa passarinho catador de semente. Só para você entender o que significa isso, passarinho catador de semente, lá nos mercados dos atenienses, havia uma figura no mercado, que era a figura daquelas pessoas muito pobres, que ficavam catando um trapo aqui, outro trapo ali, e juntavam tudo isso para poder fazer alguma coisinha e vender. Tem uma coisa semelhante, quando você vai nessas feiras que nós temos aqui na cidade, ali do lado do Mercadão tem uma, e não sei se vocês já viram que algumas pessoas vão lá, colocam um tapete com um monte de coisa usada, quinquilharia. Toda vez que eu vejo aquilo eu falo assim, será que alguém compra alguma coisa aqui? Mas eles estão ali, do lixo eles trouxeram um monte de coisa. Se ele lucrar R$10 com qualquer coisa ali, é lucro de 100%, porque provavelmente tudo que ele está vendendo ali ele ganhou. É o mercado das pulgas, é o que a gente chama em outros lugares. E eles chamaram de Paulo disso, é o mercado das pulgas. Ou seja, eles classificaram Paulo como o pior de todos os pregadores, como o pior de todos os filósofos, como um passarinho catador de semente, ou o mercadante do mercado das pulgas. O que você tem para oferecer? Veja o extremo do desespero que chegou o ateniense. Eles que ouviram Platão e que ouviram Sócrates, agora eles estavam dando atenção para um tagarela. E Paulo diz, eu venho tagarelando, eu venho falando a respeito desse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido. É precisamente sobre ele que eu quero falar com vocês. E aí Paulo começa a falar a respeito de Deus e dizer, quem é esse Deus? O versículo 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, ou seja, ele não está nesses templos de vocês, porque ele não pode ser detido dentro de um lugar como esse daqui, e ele também não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse dos homens, ou seja, não adianta trazer comida para ele, nem acender vela, porque ele não precisa de nenhuma dessas coisas. E falando ainda de uma forma mais importante, ele diz, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Primeiro ponto da argumentação de Paulo para com os atenienses, Deus, o Senhor, é aquele que se revela e que vocês se negam a ver. Ele criou todas as coisas, ele bondosamente sustenta todas as coisas, ele
absolutamente poderoso, governa tudo que existe e acontece. Nem ele não precisa de ninguém, que ele é autossuficiente, ele criou tudo que existe e ele mesmo é que sustenta todas as coisas, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos, ele é a nossa origem e ele é o nosso fim. Ou seja, numa declaração, Paulo respondeu todas as perguntas existenciais do homem. De onde nós viemos? Paulo disse, de Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Qual o propósito da nossa existência? O propósito da nossa existência é a vontade de Deus. Nós existimos porque Deus desenhou para a nossa vida uma rotina, Deus desenhou para a nossa vida cada um dos nossos dias, Ele escreveu cada uma das nossas palavras, Ele estabeleceu os limites da nossa habitação. Qual é o nosso futuro? Nele nós nos movemos, ou seja, todos os movimentos da sua vida são em Deus, e a sua vida termina no mesmo lugar onde ela começou, a sua vida termina em Deus. O problema é que esta verdade, que é uma verdade inescapável, Deus revela insistentemente, por aquilo que Ele criou, e por aquilo que Ele falou, e o homem ainda assim insiste em não ver. E esse é o ponto de Paulo. Deus se revelou e vocês sabem disso. Imagine que Paulo estivesse conversando com um ateu dos nossos dias. Paulo ia dizer o seguinte: o seu problema não é o seu ateísmo. Veja que ele chamou-os de acentuadamente religiosos. Ele vai dizer, o problema da sua vida não é o seu ateísmo. O problema da sua vida é a sua religiosidade. Porque a sua religiosidade distorce quem é o verdadeiro Deus. E então você abraça uma falsa religião que não te leva para Deus, mas te torna um ateu. E o problema do homem sempre foi esse, foi a religião equivocada. É abraçar ídolos, é abraçar deuses, é abraçar crenças que não nasceram da palavra de Deus, que não descrevem Deus e que não levam para Deus. Infelizmente, muitos de nós entramos em igrejas, entramos em denominações, entramos em crenças, às vezes que nós conhecemos até pela internet, e passamos a mastigar aquilo, engolir aquilo, e ao invés de nos levar para perto de Deus, nos leva para longe de Deus. Mas lá dentro do coração, não existe nenhum ateu. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus escreveu a sua lei no coração do homem. O que mais tortura, o que mais entristece, o que mais machuca alguém que se declara ateu, é o fato de que o coração dele prova que Deus existe. Ele não tem que lutar contra as pessoas do lado de fora, mas ele primeiro precisa lutar com quem está dentro dele. Porque dentro do coração dele, Deus escreveu com letras que não podem ser ignoradas a sua existência. Nós lemos no início do culto o Salmo 19, você lembra o que está escrito lá? Os céus declaram a glória de Deus. O que está escrito lá é que do céu, até onde você pode enxergar, ao mais profundo do seu coração, todas as coisas criadas por Deus revelam Deus. Quando Lucas escreveu isso daqui, Paulo ainda não tinha escrito a carta aos Romanos. Mas se você caminhar aqui de Atos para a carta aos Romanos, você vai ler no capítulo 1, no versículo 18, Paulo dizendo assim: porque desde o princípio, os atributos invisíveis de Deus claramente são manifestados através das coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis. Porque tudo na criação revela Deus. A sua existência revela Deus. A sua singularidade, ou a singularidade no homem, em relação a tudo mais que foi criado, mostra a existência de Deus. Existe um movimento muito interessante dentro das academias, não só da Europa, da América do Norte, mas até mesmo aqui no Brasil, que é um movimento chamado movimento do design inteligente. Você tem uma declaração das Escrituras dizendo que Deus criou todas as coisas. Você tem uma teoria que tem pouco mais de 100 anos dizendo, e é teoria, que tudo que existe é fruto de um processo evolucionário.
E um movimento muito mais inteligente, um movimento muito mais honesto surgiu há poucos anos dizendo o seguinte: nós não sabemos se é o Deus dos judeus, o Deus dos crentes, conforme está escrito na Bíblia, que criou. Mas nós sabemos de uma coisa: não foi geração espontânea, não foi processo evolucionário, mas foi sim um desenho muito inteligente feito por alguém que é infinitamente maior e mais poderoso do que o ser humano, que criou tudo isso que existe. É um jeito acadêmico de dizer que foi Deus que fez. E então o homem não pode negar, e a academia, o doutor Adalto Lourenço, ele diz que a ciência bem feita e a Bíblia bem interpretada não se contradizem. A academia honesta, ela tem que admitir que no final da equação de todas as contas existe Deus, que no começo de todas as buscas existe Deus, e que no fim de todas as buscas existe Deus. O problema é que Deus se revela. Então o problema não é em Deus, o problema é que o homem não quer ver o Deus que se revela. E então eu quero encerrar essa primeira parte aqui para vocês dizendo o seguinte: Deus tem se revelado para você e você sabe disso, desde o princípio. A questão é, você tem enxergado Deus? Você tem visto Deus? Você tem enxergado Deus com honestidade? E não com os olhos da religião, mas com honestidade, com os olhos da fé. Reconhecendo nele o Criador de todas as coisas. Reconhecendo nele o bondoso Deus que sustenta todas as coisas. Reconhecendo nele o poderoso Deus que governa soberanamente todas as coisas. Quem é Deus para você? Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele disse que Ele é o Filho de Deus. Se você sabe quem é Deus, e se você sabe quem é o Filho de Deus, a pergunta permanece: o que você faz de Cristo? Quem é Jesus para você? O que Jesus tem sido na sua vida? O elemento central da sua religião? Ou Ele é o Senhor da sua vida? Existe uma diferença muito grande entre ser religioso, ser presbiteriano, e ser alguém realmente que serve e que ama o Senhor de todo o coração. Religiosos abandonam a religião sempre que eles querem. Mas alguém que teme a Deus de todo o coração, jamais abandona o Senhor. A segunda parte do texto, ele começa a insistir um pouco mais a respeito dessa questão, e ele vai abordar algo interessante sobre a vida. É interessante que lá na filosofia dos gregos e também depois dos romanos, e especialmente ali em Atenas, as pessoas avaliavam a vida a partir de 3 perspectivas, sempre 3 perspectivas: a vida em si, a própria vida, o movimento e a existência. O que era isso? Primeiro, origem. Qual é a origem da vida? Segundo, qual é o propósito? Movimento. Para onde nós estamos indo? Por que nós estamos indo? Como nós estamos indo? E por último, a existência. Até onde vai a nossa existência? Quando termina? Termina por quê? Não tem continuação? Não tem segunda parte? Terceira parte? Não tem conclusão? Existência. Eles avaliavam a vida sempre por essas 3 perspectivas. Eles queriam saber a origem da vida, eles queriam saber para onde eles estavam indo, e eles queriam saber qual é a extensão da sua existência. E então o apóstolo Paulo, no versículo 26, ele diz: de um só fez toda a raça humana vida, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Movimento. Deus nos fez para habitar sobre essa terra, para avançarmos sobre essa terra, para nos relacionarmos sobre essa terra. Ele pôs limites para a nossa habitação, e Ele estabeleceu que nós deveríamos buscá-lo. Movimento. Sabe o que o homem faz com isso? O homem pega o Deus, que é a fonte de vida, movimento e existência, e troca por ídolos feitos de ouro, de prata e de pedra. Eles não têm vida, eles não se movimentam e eles não podem garantir a sua existência. Veja o que Paulo diz na sequência. Ele vai falar sobre isso claramente para que eles entendam o que ele está dizendo. Ele diz no versículo 28, pois nele vivemos
e nos movemos e existimos. Lembra? Vida, movimento e existência. Essa era a busca, essa era a obsessão dos gregos. Como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo uma grande ignorância, obscurecimento de mente. Deus não pode ser nem descrito, porque Ele mesmo diz, não façam imagem de mim. Não façam, e não adorem imagem e semelhança de qualquer coisa que eu tenha criado. Mas o homem insiste em trocar o Deus, que concede vida porque tem vida, que concede movimento porque tem movimento, porque concede existência eterna porque Ele é eterno, e os homens trocam isso por ídolos de ouro, ídolos de prata, ídolos de pedra, coisas trabalhadas pela mão e pela imaginação humana. Paulo descreve isso quase que de uma forma jocosa para eles, como uma grande ignorância. Veja o que ele diz no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta tempos da ignorância, agora, porém, nos notifica. Paulo vai dizer, olha, tudo bem que até aqui vocês cometeram estes erros. Levantaram até um altar a um Deus desconhecido. Até aqui vocês cometeram esses erros. Mas nós vivemos um tempo diferente. Eu quero que você guarde isso, porque essa é a conclusão da mensagem. Deus se revelou e eles não quiseram ver. Deus oferece vida, movimento e existência, e o homem procura vida, movimento e existência no lugar errado. E então Deus manda Paulo dizer para eles um ultimato. Para quem gosta aí de Marvel, vocês estão cientes do que significa essa palavra. Deus manda para eles um ultimato. Para toda a terra, pare todo o universo, pare todas as galáxias e ouçam o que o Senhor está dizendo a vocês. Vocês não quiseram ver e vocês procuraram no lugar errado. Mas Deus não leva em consideração esse tempo de ignorância. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. Mas agora Deus manda um recado para vocês, porque agora tudo mudou. Tudo mudou. Ele enviou o seu filho, e o seu filho foi visto por vocês, e o seu filho mostrou vida, e o seu filho mostrou movimento, e o seu filho mostrou a sua existência, de tal maneira que o próprio Deus validou tudo o que Cristo era diante dos olhos de vocês, fazendo-o ressuscitar. E então Ele manda notificar vocês de uma coisa, que todos os homens se arrependam. Esse é o ponto. Você já imaginou o mercador de pulgas, o tagarela, chega diante de todo mundo e diz, Deus exista, mesmo que vocês não queiram vê-lo. Ele vive, se move e existe. Ele gera vida, movimento e existência. E vocês o ignoraram por muito tempo, mas agora vocês não podem mais fazer isso. Porque diante do que eu expus para vocês a respeito de Deus, Paulo diz, Deus exige de vocês uma tomada de decisão. E a tomada é que vocês se arrependam. Se arrependam do ceticismo, se arrependam da idolatria, se arrependam de terem insistentemente negado a existência e o papel que Deus sempre exerceu na vida de tudo aquilo que Ele criou. Vocês não podem continuar negando Deus. Vocês não podem continuar vivendo essa vida sem arrependimento. E a mesma mensagem eu quero deixar com vocês nessa noite. Nós todos somos chamados nesse ultimato por Deus, para que nos arrependamos. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou membro dessa igreja há décadas. Eu também sou, não dessa, mas da Igreja Presbiteriana do Brasil há décadas. Eu também preciso de arrependimento. Porque sempre que a religião se torna maior do que Deus, pelo menos aos meus olhos, eu estou numa direção equivocada. Foi assim que a primeira e a igreja histórica se desviou de Deus, quando ela amou mais a sua religiosidade do que o próprio Criador de todas as coisas. Quando ela achou que o movimento, a vida e a existência vinha da instituição e não de Deus.
E muitos de nós estamos equivocados na vida, porque nós fazemos ídolos à nossa imagem e semelhança, e ainda chamamos de Deus ou de Jesus Cristo. Mas o verdadeiro Deus e o verdadeiro Filho de Deus são descritos para nós de forma que nós entendamos na palavra de Deus. E é dessa palavra que nós aprendemos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o sustentador de todas as coisas, que Ele é o governador de todas as coisas. E por último, Paulo mostra, com esse chamado ao arrependimento, Ele é o Salvador de todos os homens e de todas as coisas. Porque quem é que pode chamar ao arrependimento, senão aquele que está disposto a salvar? E é por isso mesmo que o ultimato do Senhor para a nossa vida é: se arrependam. Por que se arrependam? Porque Deus quer dar uma chance para cada um de nós. Porque Deus quer dar uma chance para a sua vida. Porque este símbolo que nós colocamos aqui na frente, que é da cruz de Cristo Jesus, significa que o Pai nos amou de tal maneira que Ele abriu um caminho para que nós não morrêssemos por causa do nosso ceticismo, ou por causa da nossa idolatria, ou por causa da nossa ignorância. Deus abriu um caminho para que nós fôssemos salvos. Me perdoe se você anda interessado por tantas coisas da ciência ou da filosofia. E me perdoe se esse texto fala duramente contra toda essa sua investigação. Mas é absolutamente necessário que a verdade seja dita. E então, nesse sentido, não é uma questão de me perdoar, mas é uma questão de se arrepender. Porque o seu problema não é com o pastor, e nem com o apóstolo Paulo. O seu problema é com Deus. Porque quem tem sido ignorado, talvez por você, é o próprio Deus. Quem tem sido ignorado, talvez por você, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é exatamente a Ele que nós precisamos nos dirigir, porque Ele é a certeza da vida. Lembra o que o Senhor Jesus disse num convite amoroso a todos os homens? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E por que Ele pode dar alívio? Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E por que nós temos que ir ao Pai? Jesus também disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vocês amam vida, amam movimento e amam a existência. Esse versículo responde à nossa ansiedade por todas essas coisas. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Movimento em direção aonde? Em direção à eternidade. Existência para sempre. É isso que todo homem quer e anseia. E se você anseia por vida e vida em abundância, nesta noite você está diante do Senhor Jesus. E Paulo diz: eis que Ele não está longe de nós. Ele pode ser achado. O que aconteceu depois desse evento? O que aconteceu é que Paulo terminou falando que Jesus Cristo, Ele foi ressuscitado pelo Pai. E Ele é a própria ressurreição. E aí algumas pessoas falaram assim: nós queremos ouvir você falando sobre isso também, sobre a ressurreição. Mas numa outra ocasião, uma multidão não se voltou para Paulo naquele dia. Mas os últimos versículos dizem que um pequeno grupo se juntou a Paulo. Dionísio, um deles. Uma mulher chamada Damares. É o meu segundo nome, não liguem para isso. Mas quando eu leio esse texto, e todas as vezes que eu leio esse texto, e eu vejo esse nome lá, eu fico muito feliz. Porque eu sei que naquele dia, uma Damares, como eu sou Damares, também foi alcançada pela graça de Deus. Deus alcançou ela lá no passado, alcançou Dionísio, alcançou muitas pessoas, convenceu o coração. Alcançou a minha vida, convenceu o meu coração. Alcançou a vida de muitos de vocês aqui, convenceu o coração. E esse mesmo Deus que convenceu o coração de Dionísios e Damares ao longo da eternidade, Ele também está aqui nessa noite. E Ele também pode convencer o seu coração. Não resista ao Senhor, mas creia em Deus. Uma pequena igreja começou ali em Atenas, por causa dessa pregação de Paulo aos atenienses. E eu espero que uma pequena igreja comece em muitas casas aqui nesta noite, por causa desta mensagem. Deus é vivo. Ele nos movimenta a vida.
e Ele é o nosso Salvador. Creia nele de todo o seu coração. Amém?